Com a chegada dos portugueses ao Brasil, a educação passou por vários períodos marcantes na história. Vamos viajar comigo no tempo e ver como a educação se deu no período colonial. Século XVI. Se espera um conto de fadas, errou de canal. Aqui, a educação não nasce para abrir mentes, mas sim para controlar a fé e também ensinar através da fé. Vejam só. Eu sou um jesuíta. Vim de Portugal para catequizar vocês, ensiná-los a partir da fé. Venham, venham, não tenham medo. Eu não sou alguém que irá fazer mal a vocês. Vim em nome da igreja, vim em nome do Senhor para ensiná-los uma nova religião. Venham, venham, não precisam ter medo, podem se organizar aqui na minha frente. Sentem-se aqui, irei explicar-lhes essa nova religião para vocês. Venham, venham, não precisem ter medo, podem se aproximar, sentem-se aqui comigo, podem vir. Eu irei ensiná-los a partir da fé de Deus. Venham, podem vir, não se preocupem, podem chegar, sentem-se aqui. Cheguem mais perto, vocês irão conhecer uma nova cultura, novos costumes, algo melhor e sair dessa sua vida selvagem que vocês vivem até hoje. Podem, sentem-se aqui na minha frente. Exatamente. Aqui, cruz. Não, se arrumem melhor e fiquem enfileirados. Não sentem-se dessa forma selvagem. Vamos aqui, cada um na frente, se alinhem a partir. A partir de hoje, vocês vão esquecer esses costumes de vocês. Vão começar novos costumes e conhecerão a religião que irá mostrar para vocês o verdadeiro Deus. Deus? Exatamente. Vocês podem até não ver, mas vocês sentem o verdadeiro Deus que vive no coração de cada um de vocês. Só precisam acreditar e se converter, que no futuro terão uma vida gloriosa. Se eu gritar mais alto, eu ganho sementes? Sementes? Sim, mas você precisa rezar, pedir o seu coração. Isso virá um de nós. Eu, jesuíta, irei ensinar os costumes para que o seu povo cresça e virem pessoas que conseguirão seguir em frente a partir da nossa religião. Eu irei ensinar vocês a partir do livro sagrado, a Bíblia. Aqui há a palavra de Deus, a palavra do conhecimento e como vocês devem se vestir, como vocês devem falar, como vocês devem se comportar a partir do mundo de Deus. Ele deve estar com calor usando tudo isso de pano. Não se preocupe, criança. Isso aqui são as vestes de eu, o padre, o jesuíta, que irei ensinar vocês as vestes sagradas, que com elas eu irei ensiná-los. Dizem que a verdade está no livro, mas a natureza já nos mostra tudo. Sim, porque a natureza é criada pelo próprio Deus. Mas aqui há o que a natureza não mostra. Há a palavra de como nos cuidarmos, como tratar os outros, como falar, como se alimentar. E com Vamos ela, fazer o que ele quer logo. Os humanos cresceram. Agora temos civilizações gigantescas, igrejas tão lindas que o olho humano não acredita. Avançamos para o século XIX. Com a independência do Brasil, surgem as primeiras escolas públicas, mas o acesso à educação ainda é limitado.
Após a independência do Brasil, em 1822, o país entrou em um novo período de sua história, o Império. Mas apesar das mudanças políticas, a educação continuava sendo um privilégio para poucos. Enquanto os filhos das famílias mais ricas tinham acesso às melhores escolas, bibliotecas e professores, grande parte da população pobre permanecia sem oportunidades de estudar. O analfabetismo era alto e as desigualdades sociais marcavam profundamente a vida dos brasileiros. Neste período, a educação era dividida em ensino primário, secundário e superior, mas nem todos podiam alcançar esses níveis de ensino. Nesta história, vamos acompanhar de perto a realidade de duas jovens que vivem em mundos completamente diferentes, mostrando como a educação, durante o Brasil Imperial, refletia as desigualdades da sociedade da época. Agora, voltemos ao século XIX e conheçamos essa história. Rebeca, minha filha, onde você está? Oi, mãe, pode falar. Amanhã começa as aulas no Dom Pedro II. Quero que você pegue sua documentação e vá fazer sua matrícula. Tá bom, mamãe, pode deixar. Mamãe, e o meu material escolar? Eu já comprei, minha filha. Está lá no seu armário, no seu quarto. Nossa, mamãe, eu amei o meu material escolar. Muito obrigada. De nada, minha filha. Então tá, após o almoço eu irei me matricular. Olá, diretora, boa tarde. Boa tarde. Eu vim me matricular. Eu trouxe os meus documentos. Deixa eu verificar. Seu nome é Rebeca? Sim. Rebeca, você trouxe o dinheiro da mensalidade? Não. Poxa, pois você precisa do dinheiro da mensalidade, é importante para a manutenção da escola. Isso não é justo. Eu vou ficar sem estudar só por causa dessa mensalidade? E, Rebeca, você tem influência ou parentesco com alguma família de elite que tenha condições? Não. Então, infelizmente, pegue sua documentação e vá embora. Você não é bem-vinda aqui. E aí, minha filha, conseguiu se matricular? Não deu certo, mamãe. A diretora falou que eu tinha que pagar uma mensalidade para poder estudar e eu estava sem dinheiro. Meu Deus! Mesmo depois do grito de independência, somos tratados desse jeito. Como esse país vai evoluir? Pois é, mãe. As famílias de elite têm mais privilégio que a gente. Já sei o que eu vou fazer. Amanhã eu vou de maneira escondida, sem que a diretora perceba. Bom dia, minhas queridas alunas. Bom dia! Vamos soletrar Vamos! A, A, B, B, já. Ya. De novo. A, A, B, B, já. Ya. Outra palavra agora. Em, Cham, cham, mi. mi. Novamente. Em, Cham, mi. mi. Quem é você? O seu nome não está constando na minha lista. Poxa, mas eu queria tanto estudar. Esse lugar aqui não é para você. Retire-se da minha sala. Agora estamos no final do século XIX e início do século XX, uma época marcada pela disciplina rígida e pela valorização da memorização. Tu viu lá, Chiquinha? Tirei 10. Passado de novo, Augusto.
Eu estava ocupado, professor, tomando meu café na minha fazenda, nas minhas terras. E tu acha que a educação vai esperar pela tua família, é? O país está se modernizando, Augusto. Ninguém vai esperar por vocês. E eu com isso, professor, o senhor só está aqui por minha causa. E esses daqui vão todos trabalhar para mim. E ainda tem mais, mestre. O meu pai disse que há muito tempo que vem com esse negócio de ampliação de escola pública. Isso daí é só para perder a colheita de café, porque a escola não ensina esses pobres a colher café. Sua família parou no tempo, Augusto? A Constituição de 91 já separou o Estado da Igreja. Não vai ter mais privilégios para sua elite. Pois eu gostava era do tempo dos grupos escolares. Faça cara feia, Augusto. Isso foi só o começo, Tipúcio. Precisamos abraçar o novo movimento da escola nova. Formação de escola pra quê, gente? Pra que vocês querem isso? Vocês irão servir pronto. O povo do campo não precisa pensar. Nós damos o trabalho e vocês fazem simplesmente isso. Isso está mudando, Augusto. Daqui a pouco, não irei servir mais o coronel. Mantenha calma, alunos. A gente está numa sala de aula estudando. Eu acho que tu tava falando muito com o aluno bolsista, né? Uma ligação minha, fazendo assim, ó. Vai já acabar esse ensino profissionalizante. Chega, Augusto. Para de ameaça. Guarda essas ameaças para ti e para sua fazenda. Tu não sabe que já foi criado o Ministério da Educação e Saúde no Brasil? Nós estamos nos anos 30, Augusto. Mestre, antes quem mandava na educação era o pai do Augusto. Agora o Ministério mudou de endereço e pelo menos a palmatória foi aposentada. Ainda tem muito mais a ser feito, Tipúcio. No futuro, pode ser criado uma lei de diretrizes e bases da educação, uma LDB. Agora acabou esse assunto. A aula de hoje está encerrada. Pode sair. Eu vou meter meu pé, pegar meu livro. Bela história, professor. Mas lembre-se, as leis mudam e esse país... Sai, Augusto, já falei. A educação na Primeira República, 1889 a 1930. Este período se deu por diversas transformações, pois é o primeiro momento da República Brasileira. A partir daí, ocorreram dois importantes perfis de educação, que é o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. O entusiasmo pela educação propagava a ideia de expandir a rede escolar para alfabetizar as pessoas. Já o otimismo pedagógico procurava melhores condições pedagógicas para a prática de um ensino com qualidade. O período republicano no Brasil se iniciou em 1889, com a queda da monarquia. Surge também a preocupação com a taxa de analfabetismo, pois somente as elites tinham o direito de estudar. As mudanças educacionais tiveram relação com três correntes pedagógicas: a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia libertária. A pedagogia tradicional, ela se originou com a educação jesuíta e os seus defensores, fizeram as elites conservadoras do país. A característica fundamental dessa corrente era a preocupação intelectual e moral dos alunos e tinha como foco principal o professor. A pedagogia nova, ela assimilou experiências do começo do século XX ocorridas nos Estados Unidos e na Europa. Ela dá ênfase aos métodos de ensino e aprendizagem, colocando a criança no centro do ensino educacional. Na pedagogia nova, o foco não é mais o professor, mas sim um aluno. A pedagogia libertária reuniu em torno de si quem via na educação o meio de transformar as relações sociais e econômicas rumo a uma sociedade igualitária. Chegou ao país com os imigrantes europeus e proliferou-se junto ao proletariado no começo do século XX. O principal foco era analisar os problemas sociais, como mudá-los e de que forma a escola pode contribuir. A Primeira República se iniciou com a proclamação da República em 15 de novembro de 1930. A posse de Getúlio Vargas como presidente após a Revolução de 1930 marcou o fim desse período. Chegamos a um dos períodos mais difíceis da história brasileira. Durante a ditadura militar, a educação enfrentou censura e forte controle ideológico. Na noite de 1º de abril de 64, no Rio de Janeiro, o prédio da União Nacional dos Estudantes, a UNE, foi incendiado. E estudantes na Faculdade Nacional de Direito foram cercados por grupos armados anticomunistas. Na semana seguinte, a Universidade de Brasília sofreu sua primeira invasão por tropas militares, que entraram nas salas de aula, revistando e prendendo estudantes e professores. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, defensores históricos do direito à educação pública obrigatória, laica e gratuita, estiveram entre os primeiros a ter seus direitos políticos cassados. Paulo Freire foi preso, acusado de subversão. A historiadora Maria Lia de Linhares
professora da Faculdade Nacional de Filosofia, alvo de 7 inquéritos, também deixou o país. Em novembro de 1964, a UNE foi considerada ilegal. Bom dia a todos. Hoje a nossa aula será sobre moral e cívica. Essa aula está sendo cancelada por ordem de segurança. O que significa isso, senhores? Cadê o diretor Roberto? Eu exijo a presença dele agora nessa sala. Se acalme-se. Professor, colabore com os militares, por favor. A sua aula está suspensa pelo governo brasileiro. Diretor Roberto, o senhor vai aceitar essa invasão na nossa escola? Você é o diretor. Você prefere os seus alunos ou a mordaça do governo? Fique claro, senhor Cijamira, mas o que você estará direto para o campeão por desobediência civil. Ninguém aqui vai se calar, não. Vocês podem mandar apagar o quadro, vocês podem ameaçar a gente com essa vara, mas ninguém aqui vai se calar. Vocês podem amedrontar o diretor, o professor, mas aqui ninguém vai se calar. Ninguém mais copia ordens aqui. Eles têm armas espadadas do lado dele, mas nós temos a verdade do nosso lado. Vocês podem levar o professor, mas a nossa mente, a nossa história continua. Essa sou eu, Dulce Pandolfi, historiadora, professora e ativista por direitos humanos. No dia 20 de outubro, 2 meses depois da minha prisão, e já dividindo a cela com outras presas, servi de cobaia para uma aula de tortura. O professor, diante dos seus alunos, fazia demonstrações com meu corpo. Era uma espécie de aula prática, com algumas dicas teóricas. Enquanto eu levava choques elétricos pendurada no tal do pau de arara, ouvi o professor dizer, aspas, essa é a técnica mais eficaz. Finalmente, eu acuso o regime ditatorial implantado no Brasil em 1964, que fez da tortura uma política de Estado. Não há como negar que o golpe representou um enorme retrocesso para a educação, para a ciência e para toda a sociedade brasileira. Seus impactos são visíveis até hoje. Cortes de verbas para a educação, ameaças à autonomia universitária, cerceamento, censura e mesmo a negação do conhecimento científico passaram a ser nossa realidade. Isso após décadas de significativos avanços. Mas aos poucos, tem se reconfigurado o perfil racial e socioeconômico dos estudantes brasileiros e uma nova geração nas escolas e universidades teme mostrar que mesmo na aridez do terreno pode brotar a esperança. A bandeira da educação como direito de todos segue urgente e atual. Os ventos da mudança começam a soprar. A população vai às ruas em defesa da democracia e a educação se torna um importante espaço de participação e cidadania. A campanha das diretas já no início dos anos 80 foi o maior movimento de massa da história do Brasil. Por todo o país, multidões ganharam as ruas em defesa do voto direto para presidente, direito que havia sido suprimido pela ditadura militar 2 décadas antes. Professor, por que muitas pessoas estão manifestando? Porque por muito tempo o povo teve a sua liberdade limitada e hoje eles querem a sua participação. Professor, e qual é o papel da escola nisso? Porque, Josiele, a escola ajuda a entender os seus direitos. Então aprender também é uma forma de lutar? Sim. Paulo Freire ensinava que a educação pode libertar e despertar consciência.